Boa noite, pessoal. Deixa eu tirar aqui, aí. Sejam bem-vindos. Quem já dando só um tempinho para a conexão das pessoas. Olá, Rita, Fran, boa noite. Estou aqui do consultório fazendo mais uma transmissão ao vivo. Hoje é um dia especial, vou explicar por quê. Rosana, oi, oi, oi. Beleza. Iniciando aqui essa transmissão hoje aqui para falar, como habitualmente eu tenho falado, né, das postagens que eu vou colocando ao longo da semana, dos dias, aquilo que eu costumo colocar em forma de vídeo, de texto, eu procuro comentar um pouco mais aqui, agregando algumas informações extras para que possamos refletir aquilo que é esse propósito mais específico, que é falar sobre comportamentos, sobre emoções, sobre relacionamentos, né? Elisandra, olá, Melissa, Bianca, que legal, sejam bem-vindas. Um dia especial hoje para falar por alguns motivos, né? Em especial que hoje aqui é meu aniversário, né? Vim trabalhar, dia do aniversário, e com muita alegria, porque gosto disso, isso também isso que faço me agrega, me enaltece, me fortalece. E enquanto dia de aniversário especificamente, eu já falei um pouquinho na segunda-feira, deixei alguma amostra ali para o pessoal, alguns já solicitaram e enviei, que é o e-book, né, que hoje aqui, aproveitando essa data especial para mim, de uma certa forma querendo compartilhar com vocês também algo especial, que é essa produção que eu fiz ao longo dos últimos meses ali, eu estava bolando, consegui me dedicar com mais calma e produzir esse e-book. Ele é gratuito, ele é uma contribuição minha para vocês. O nome dele é 5 Passos para Ter um Casamento Feliz. Para quem está num relacionamento, vale também para questões de quem está num noivado, quem está num namoro. Eu falo do casamento porque ele podemos entender que ele seria o momento mais... Tirar a tampinha da mão. Ele pode ser entendido como um momento mais específico de uma relação amorosa, onde os casais buscam convergir em geral. Não quer dizer que seja o modelo mais certo de se viver, né? Falo do casamento entendendo questões de formas relacionais possíveis, né? Mas congregando tudo isso numa única palavra, num único termo, que seria o casamento. Rita, olá, obrigado, parabéns, né? Muito obrigado. Ontem eu fiz uma postagem, antes de falar mais do e-book, que hoje eu vou explicar um pouco mais ele, trazer um pouco essa ideia especificamente. Ontem eu fiz uma postagem, foi um vídeo que eu coloquei na minha timeline, onde nesse vídeo, ali na timeline do Instagram, eu coloquei uma reflexão sobre, estou puxando aqui, uma frase do Rui Barbosa, né? Quem é mais das letras, do direito, talvez conheça essa personalidade, né? Eu chamo de personalidade porque ele ganhou uma persona própria, mesmo após a morte, né? O Rui Barbosa, onde ele é considerado aí uma pessoa que contribuiu por demais para a língua portuguesa e muito inteligente, claro. E aí uma frase que ele trouxe, que é: a palavra, eu estou lendo aqui, né? A palavra é o instrumento irresistível da conquista da liberdade. Trouxe essa frase dele porque entendo que ela é muito real, ela é muito verdadeira e ela traz algo dentro de um contexto terapêutico que também é algo que buscamos. O poder da palavra, o quanto que ela nos liberta e de que modo conseguimos manejar a palavra para que ela possa ser, sim, libertadora, para que ela possa ser, sim, instrumento de consciência e de elevação individual e no contexto global, grupal. E aí eu coloco naquele vídeo um pouco mais sobre uma reflexão específica, né? E aí, qual o teu nível de consciência sobre a palavra, sobre o que você tem utilizado, tanto numa fala, em algo que você escreve? Estamos hoje num contexto de redes sociais tão intenso, tão vivo e compartilhado, né? As pessoas cada vez mais estão utilizando aqui, a gente está numa rede social, estou falando com vocês a partir do meu consultório, de um celular que está fixado na parede e estou podendo falar ao vivo. Fantástico, né? O poder que a palavra tem.
daquilo que falamos, comunicamos. Então, cada um hoje tem um nível de acesso e de expansão de suas ideias gigante, enorme, e que isso tem impacto, né, na vida de cada um, tanto impacto positivo quanto negativo. Então, à medida em que a gente tem mais consciência, à medida em que a gente tem mais... Oi, Juliana, boa noite. Indiana, Jane, Cris, oi. À medida em que a gente tem mais consciência do que utilizamos enquanto palavra, o quanto que ela carrega um peso mais negativo, o quanto que ela carrega um peso mais positivo, o impacto e o como isso reverbera na vida das pessoas, podemos ter um pouco mais de consciência e, consequentemente, fazer uma escolha mais bem acertada do tipo de uso que queremos dar à palavra, aquilo que comunicamos. Então, eu trouxe um pouco essa reflexão, né, nesse videozinho, né, de 1 minuto ali, que eu coloquei na timeline ontem, né? Então fica a sugestão para que assistam também e reflitam um pouco sobre isso. E hoje eu vou falar de uma postagem que eu vou dar um enter ali e colocar online para vocês, mas que ainda não fiz, porque eu quero falar primeiro para depois colocar à disposição. Na minha a terminologia do Instagram, né? Na bio, né? Naquele que é o meu perfil do Instagram, Vitor Paese Apoio Psicológico, já coloquei o link para que vocês possam fazer o download, para que vocês possam baixar o e-book dos 5 passos para ter um casamento feliz. E vou falar agora um pouquinho do que tem aí nesse e-book, afinal, né? Por que talvez seja interessante para você, a possibilidade do uso dele. À medida que eu fui me dedicando a escrever, o propósito maior desse livro, mini livro, né? Um e-bookzinho, é proporcionar ações práticas que um casal possa ter para desenvolver uma qualidade de vida maior, para que possa ter uma relação mais suave, mais construtiva, para que então possa ser um casamento feliz, né? De fato, essa é a ideia do casamento feliz. De modo algum quero trazer aqui a solução para os problemas de modo definitivo e pleno, porque isso é sempre uma construção. Um casal nunca está pleno 100% nas suas inquietações, nenhum ser humano está pleno nesse sentido. Há sempre uma tentativa de se aproximar disso. Podemos estar mais felizes, podemos estar mais tranquilos em diversos momentos de nossas vidas. Entretanto, em outros tantos momentos podemos estar também inquietos, angustiados, tristes, desconfortáveis com algo, mas poder oscilar de um modo mais pendendo para a alegria, para a felicidade, é sempre algo que a gente busca. E entre os casais isso não é diferente, porque o casal, um casamento, um relacionamento, ele acaba sendo um outro organismo, um elemento vivo, né? A fusão de pessoas que buscam um propósito comum de vida. Então o casamento ele tem dessas possibilidades de interação. E nesse e-book, o meu objetivo é gerar algumas sugestões. Então é um livro que tem uma característica mais prática de que o casal possa, ao exercitar, colaborar para o bem-estar da relação e colaborar para que o casamento se torne sim mais feliz. É possível. Eu escrevi esse livro, esse mini livro, a partir, e aí eu parei para calcular um pouquinho ali das minhas, já são mais de 15 mil horas de atendimento clínico. Então é um certo tempo, dão 3 faculdades aí de atendimento, né? Entendendo que seria uma faculdade de psicologia em torno de 5 mil horas, já é um certo tempo aí de prática clínica que continua expandindo, atuando diariamente com a clínica psicológica, com atendimento de pessoas, casais, individualmente também, mas sempre questões de relacionamento, que é o meu foco aqui, né? Mesmo individualmente, muito do que se aborda na clínica, no atendimento individual, são questões de relacionamento, então isso vem com muita intensidade, é bacana poder auxiliar nesse sentido. E nesse livro, nesse e-book, eu procurei compartilhar um pouco do que é a minha percepção, do que são pontos relevantes para que um casamento possa ter uma qualidade, para que um casamento possa ser feliz. Então eu vou falar um pouquinho disso aqui hoje, explicar o livro, ó, que doido, né? Cadê ele? Tá aqui. Rapidamente, claro que o interessante é ler para poder se aprofundar um pouquinho mais. Não é longo, é rápido, ele tem algumas ilustrações, procuro dar alguns exemplos e trazer algumas questões práticas. Eu coloquei 5 características, por isso que eu falo de 5 passos, que correspondem são 5 pontos bem intensos que se o casal tem atenção e procura exercitar,
fortalece a relação. Vou falar deles lá, ó. São paciência, confiança, entrega, parceria e positividade. Esses 5 itens ou 5 passos que você pode seguir. Vitor, mas é só isso? Fez e pronto? Não, não é isso. O casal vai muito além dessas 5 características, mas eu entendo que são 5 características muito fortes, muito intensas. Elegi essas características a partir dessa experiência clínica que eu tive, que eu tenho. Então, assim, paciência para poder escutar. Primeira vez que entro, estou Amanda. Legal, seja bem-vinda, Amanda. Oi, oi. Edna. Sejam bem-vindos todos aí que estão entrando. Legal, que bom. A paciência é algo porreta. Por que eu falo isso? É fácil falar. Vitor, é fácil falar... Tô tirando o sapato aqui, por isso que eu fui para trás. É fácil falar, mas exercer, com certeza, é difícil. E nesse ponto específico do e-book sobre paciência, eu falo para vocês de um ponto que é a paciência para escutar ou para interagir, saber o momento certo de puxar o seu parceiro, a sua parceira, o seu companheiro para uma fala, para um posicionamento, para ter uma maior clareza. Então eu procuro trazer esse item como um ponto de reflexão, que sem paciência eu posso meter os pés pelas mãos, que chama, né? Posso ser afobado, posso ser muito... eu acabo não medindo muito a intensidade, a força da fala, de uma interação com o meu companheiro, e isso acaba sendo um descuido, um desrespeito com o outro. Isso, no médio e longo prazo, numa relação de maior continuidade, como um casamento, por exemplo, tende a ser muito danoso, pode gerar muito trauma, desconforto na relação, que anos depois alguém vai lembrar, lembra lá daquela vez, eu lembro de vários episódios que você me tratou de tal forma, que a gente nunca pôde chegar a um consenso, que você não levou em consideração, que você nunca me escutou. Isso é muito comum, eu escuto aqui bastante. Você não me escuta, você não para escutar o que eu estou falando. De repente o casal, um está falando, o outro já começa a falar, e o outro fala de novo, e ninguém parou para se escutar de fato, já fica um tempo todo numa defensiva. Então a paciência, ela busca dar uma qualidade de diálogo muito maior. Então exercitar essa paciência eu entendo como um atributo muito forte num casamento, né? Então esse é um primeiro ponto que eu passei. E um outro ponto lá que é o segundo passo, que seria a confiança. Em alguma medida eu tenho que confiar na pessoa que está ao meu lado. Eu jamais vou conseguir... foi sem querer, fica tranquilo, Edna, tá? Não precisa pedir desculpa não. A confiança é um modo de estar na relação que permite aproximação e sinergia, permite intimidade. Sem confiança eu não vou conseguir estabelecer uma caminhada conjunta. Eu vou sempre ter um passo atrás, eu vou sempre ter um bloqueio quanto à entrega plena, né, que eu tenho. Que daí eu passo o seguinte, inclusive, que eu falo da entrega, onde na entrega eu tenho que ter uma forma de estar, de simplesmente estar ali, nas minhas fragilidades. Se eu não confio, também não tenho entrega. E, consequentemente, não há entrega do outro lado. A gente a gente se conhece muito, mas sabe muito pouco ao mesmo tempo um do outro, à medida em que a gente não confia e não se entrega afetivamente para uma relação. Por mais incrível que pareça, há casais que já passam de décadas e que podem não ter esse nível de entrega suficiente e de confiança, consequentemente, para estabelecer um bom vínculo e uma boa relação. Sem confiança não há relação, com certeza, não há. Esse é um ponto bem chave e que eu bato bastante nessa tecla aí no e-book também. Parceria, coloco como esse outro passo, né? Parceria, então, como algo que e aí, estamos juntos para quê? O que você quer fazer? Chegamos, nos encontramos, olá, oi, e aí, o que vamos fazer? Isso é uma pergunta comum. Vamos ficar aqui mosqueando sem fazer nada? Claro que isso num efeito mais amplo, macro, a gente pode pensar a parceria como, e aí, o que vamos fazer afinal? O que queremos juntos, um com o outro? Sentimos que nos gostamos,
bom, maravilhoso. E o que queremos fazer com isso? Então a parceria é um pouco dessa perspectiva onde eu, junto com o meu parceiro ou com a minha parceira, construo um propósito maior e em cima desse propósito eu construo uma coisa que é, vamos junto nessa caminhada e conte comigo. Conte comigo. A parceria é isso. Assim, eu estou aqui contigo, independentemente do que for ocorrendo. Na saúde e na tristeza, um pouco dessa ideia. Mas a parceria é naquele momento em que eu tenho sim uma consciência e uma coesão de propósitos existenciais comuns no relacionamento. Então isso fortalece bastante. Exercitar a parceria é sim um desafio. Os casais também muitas vezes acabam se desentendendo, tendo brigas ou mesmo rompendo, porque não conseguem suportar as intempéries ao longo do tempo que afetam diretamente a parceria que eles comungaram lá no início. Então é importante sempre rever o contrato da relação. Esse contrato que eu digo é um acordo, é a conversa. E aí, estamos juntos ainda depois de 10, de 15, de 20, de 30 anos, estamos juntos ainda para quê? Com que finalidade? Então essa parceria ela precisa ser sempre renovada. Vale a pena observar esse ponto. E por último, lá no e-book eu coloco também um outro item que é a positividade. Eu tenho falado mais desse tema aqui no Instagram nos últimos meses e observado como parece um tema tão óbvio, né? Mas não é nada óbvio. A positividade é um ponto bem chave. Em geral, um ou outro no casamento, na relação, não estará tão bem assim, às vezes por uma questão de doença, por uma questão de algum acontecimento na vida pessoal, um dos dois estará mais em baixa em termos de ânimo e de vontade para a vida, e é importante que o outro então puxe. Claro que o ideal é que a gente tenha um equilíbrio, né, onde os dois puxem positivamente a relação, com palavras, com olhar, eu já ouvi falar um pouco disso, de como que o casal se abastece com essas informações positivas, mas ocorre muitas vezes que um ou outro vai estar um pouco mais em baixa. Então é importante que quem está mais num momento mais positivo, mais alegre, consiga trazer o outro também para cima. O que acontece? Um ponto que é bem fundamental, só tomar uma água. Um ponto que é bem fundamental. Não parei para respirar. Um ponto que é fundamental é assim, ocorre muitas vezes que o casal podem os dois estarem em baixa. Um casal está deprimido mutuamente, por exemplo, ou muito cansado, ou muito exaurido. Onde é que ocorre isso? Situações, exemplo, eu tenho 3 filhos, a Sara, o Pedro e o Arthur. Pude presenciar isso pessoalmente e também em consultório, isso é comum. Esse é um exemplo, né? Filhos, ou um filho, não precisa ter muito, um só, né? No momento em que nasce, o casal não tem experiência ainda para lidar com a criança, com o bebê, o casal começa a ter um desgaste muito grande pela entrada de uma nova pessoa na família. Isso muda a rede sociométrica, a rede de relações, faz com que exista um cansaço físico muito maior pelo aleitamento, pelo como conduzido, fazer dormir. O casal começa a ficar estressado, desgastado no seu íntimo, não tem tempo para se renovar, ambos começam a ficar em baixa. Isso pode gerar um estado de estafa e desânimo na relação muito grande, faz com que muitas vezes brigas possam surgir. Se nesse momento não existe alguém que para e consegue olhar para a relação de modo mais positivo, de entender que é um tempo provisório, que isso passará e que pode gerar e que pode propagar essa percepção para o seu parceiro ou a sua parceira, de modo a gerar ânimo, né? Nova energia, nova motivação, se isso não acontece, ambos começam a cair num looping de desgaste e brigas. Então isso é um exemplo. Às vezes os dois estão passando por situações de desgaste no trabalho ou desgastes familiares, brigaram com a família ou com amigos, e isso faz com que o casal entre num estado depressivo mútuo, conjunto. Então gera um desgaste maior. Então exercitar essa positividade é extremamente importante. E ali eu coloco no e-book formas de você poder exercitar isso. E aí, o casal está lendo alguma coisa que faz bem? Vocês estão assistindo programas ou estão absorvendo outros tipos de informação que são positivos, que geram bem-estar ao casal?
Às vezes o que vocês acabam absorvendo ou lidando no dia a dia não é nada positivo. As pessoas que fazem parte do contexto interrelacional de vocês puxam vocês para cima, nivelam vocês para baixo, em vários sentidos, intelectualmente, em termos de postura de vida, de olhar para a vida. Como é que está isso hoje? Então, às vezes a gente tem que rever um pouco as nossas redes de relacionamento, rever o que a gente costuma absorver enquanto pessoas, individualmente, o que a gente absorve em termos de informação. Tudo isso faz diferença para que se desenvolva um olhar positivo. Então eu procuro falar um pouquinho disso, tá? Considero que são pontos bem relevantes. E, finalizando, faço o convite para, caso você tenha interesse, baixe o e-book. Ele é gratuito, reforço isso, não tem custo nenhum para você. Só precisa colocar lá o seu e-mail, é só uma forma de eu ter também uma vinculação um pouquinho maior com vocês. Se há interesse em saber mais dessa temática, se você tem interesse em desenvolver um relacionamento mais harmônico, mais satisfatório, esse book pode ser uma ferramenta a mais para lhe ajudar nisso. Não é solução, mas pode ser uma ferramenta importante. Então, faço esse convite, fique à vontade, entra lá na minha bio, no meu perfil aqui do Instagram, tá? Tem ali o link na bio, né, que chamam. Está disponível, é só baixar, ele vai direcionar para o meu site e ali você vai poder baixar o e-book 5 passos para ter um casamento feliz. Terminando essa live aqui, eu também já vou estar colocando mais algumas informações no story, na timeline, e vou começar a divulgar um pouco mais isso. Uma contribuição minha para vocês, em comemoração a esse meu aniversário de hoje aqui, 37 anos, muito feliz por causa disso. E é isso, pessoal, um beijo grande para vocês, fiquem bem, um ótimo restinho de semana e até breve, tchau, tchau! Falou!